O tema, como o Eduardo já fez referência, é transformação digital, mas, na verdade, o que eu vou falar é de outra coisa. Como é que a gente pode passar, ou melhor dizendo, fazer uma transição da era industrial para uma era digital? E, de certa forma, fazendo referência ao que o professor Virgílio já fez, digamos, referência na apresentação dele, eu vou fazer um circuito rápido, né, de, primeiramente, contextualizar a questão da transformação digital, falar efetivamente do que é efetiva a transformação digital, porque há uma confusão, né, na própria academia e há uma espécie de sinônimo como se transformação digital fosse tecnologia. É evidente que ela é baseada em tecnologia, mas a transformação digital vai muito além da tecnologia, ela envolve, é claro, questões organizacionais e, sobretudo, questões culturais. Na verdade, nós estamos numa mudança, digamos assim, numa transição de uma era industrial para uma era digital. E a era digital é um novo paradigma da sociedade humana. E, como muito bem salientou o professor Virgílio, o novo não dá para ser construído com as ferramentas do velho. O futuro da humanidade vai ser digital. Então, nesse sentido, nós temos que ter essa consciência e nós, como professores, temos que incorporar essa nova realidade, porque senão nós estamos formando futuros desempregados. Esse é um problema e toda vez que, digamos, há uma corrida ou um desenvolvimento tecnológico, se a educação não correr atrás, nós temos desafios sociais. E quando a educação corre à frente da tecnologia, nós temos prosperidade. E o que nós buscamos, evidentemente, é prosperidade. Então, fazendo uma definição bem rápida, né, que de fato o professor Roberto, eu e o Ramiro publicamos numa revista no Paraná, nós definimos transformação digital como a mudança fundamental da economia, das organizações e da sociedade em geral, causadas, evidentemente, pela aplicação abrangente, né, de tecnologias digitais e modelos de negócios digitais disruptivos. E é importante salientar que, além da questão tecnológica, como eu fiz referência, a transformação digital envolve mudança de modelo de negócio. Quer dizer, o modelo de negócio que ainda predomina, particularmente no Brasil, é o modelo pipeline, modelo fábrica, onde a oferta tem mais valor, para utilizar o termo do professor Grego, do que a demanda. Mas com a transformação digital, essa lógica muda. A agregação de valor se dá mais pelo lado da demanda do que do lado da oferta. Ou melhor dizendo, eu posso agregar valor pelos dois lados, não única e exclusivamente, como na era industrial, que se dava pelo lado da oferta. É importante também salientar, então, os três elementos da transformação digital. O primeiro, evidente, é aquilo que a gente está percebendo, que é tecnológico, tecnologia, né? Tudo o que nós estamos tendo hoje de digitação, todos os dados e informações que estão sendo transformados de analógico para digital, é o que nós hoje estamos percebendo. Mas é importante que a gente veja na sequência, já na questão organizacional, a mudança de modelo de negócio. Hoje, das 10 maiores empresas do mundo, 7 já estão no modelo plataforma. E esse é um modelo de negócio do futuro. Ao invés de ser o modelo fábrica, o modelo pipeline, é o modelo baseado em plataforma. Mas, além disso, tem uma outra questão importante, né? Para quem trabalha com qualidade, sabe que para eu implementar uma gestão da qualidade, eu tenho que fazer mapeamento dos processos organizacionais. O mapeamento de processos organizacionais que nós temos hoje, eles são analógicos. Para que eu faça, dentro da visão da transformação digital, todos os processos têm que ser mapeados digitalmente. É outro bicho com outro pelo. E esse é um grande desafio que todas as organizações, sejam elas públicas, privadas, do terceiro setor, vão ter que passar. Mapear processos organizacionais digitalmente. E é claro, na medida que isso seja feito, eu tenho possibilidade de também ter uma
uma mudança social, uma mudança de cultura. Na verdade, a transformação digital é, no fundo, uma mudança de cultura. Da mesma forma como da era agrária para a era industrial, nós tivemos uma mudança de cultura, da era industrial para a era digital, nós vamos ter também essa mudança. É importante também salientar os 3 estágios da transformação digital. O primeiro estágio, que nós estamos hoje, é a chamada digitização. Dados e informações analógicas sendo transformadas em dados e informações digitais. O segundo é a digitalização. A digitalização já é um estágio superior. Na verdade, é quando eu mudo os processos analógicos para processos digitais e mudo o modelo de negócio utilizando plataforma. Tudo no futuro será plataforma. A educação será uma plataforma, a saúde vai ser uma plataforma, qualquer tipo de negócio, independentemente do setor da atividade, vai ser baseado em plataforma. E, evidentemente, no estágio final, quando nós tivermos a verdadeira transformação digital, é que nós vamos ter a mudança de cultura, a mudança de valores, inclusive, de crenças, valores, atitudes e comportamento de toda a sociedade. É importante salientar que os desafios da transformação digital, elas estão fundamentalmente relacionadas, como o professor Virgílio fez referência, ao trabalho. E aí tem uma questão fundamental. Toda a nossa lógica, inclusive hoje de forma abusiva, a gente utiliza o termo mão de obra. Esse termo vai literalmente desaparecer. O trabalho mão de obra vai ser feito predominantemente por máquinas. É claro que o trabalho artesanal, como cultura, vai continuar. E ele é manual. E aí a gente pode falar de mão de obra. Mas em termos produtivos, em termos de produção, nós temos que centrar no trabalho cérebro de obra. As pessoas vão utilizar a sua capacidade, e aí eu insisto, não só cognitiva, mas sobretudo intuitiva. E é um equívoco, é uma bobagem eu dizer que as máquinas não vão criar conhecimento. Até 2030, a inteligência artificial vai processar a informação e criar conhecimento. Da mesma forma que as maquinazinhas de calcular, no século passado, faziam o tratamento de dados e transformavam em informação com muito mais rapidez que nós. Quando a gente tinha um HP 14C, a gente viu como houve uma evolução das regras de cálculo Aristo para a maquinazinha de calcular. E da mesma forma, a inteligência artificial, que vai sim agir, vai ter capacidade de ação, ela vai criar conhecimento. Agora, tem uma coisa que a máquina nunca vai alcançar, que é a capacidade intuitiva humana. O que é intuição? Intuição é uma convergência da aprendizagem baseada na razão e da aprendizagem baseada na experiência. Quando eu adquiro a intuição, eu tenho a capacidade de gerar ideias, de ter ideias. Quando eu tenho ideia, eu tenho possibilidade de ser mais criativo. A criatividade é seleção de ideias, aquela que é mais indicada para uma determinada aplicação. E, acima de tudo, a capacidade que nós temos, inclusive, de tomar uma decisão. A máquina também vai tomar decisão. É importante que a gente leve isso em consideração. E, por isso, a importância também de fazer a regulamentação da inteligência artificial. O trabalho baseado em conhecimento, o trabalho intensivo em conhecimento, ele hoje não é organizado. A organização do trabalho do século passado era baseada, sobretudo, em números, baseada fundamentalmente em engenharia de métodos. É a visão, que a gente pode dizer, taylorista, fordista do trabalho. O trabalho cérebro de obra, ele precisa ser organizado. E aí que tem o PI, que vai fazer a grande mudança. O PI tem 2 características fundamentais. Primeiro, ele é uma constante. E a segunda, ele é infinito. A gestão do conhecimento é o PI da transição da era industrial para a era digital. É a partir da gestão do conhecimento que eu vou organizar o trabalho intensivo em conhecimento. E para isso, a gestão de comando e controle perde importância. Da mesma forma também, como nós vamos ver que as organizações elas estão se confrontando mais com a linguagem que é própria do ser humano. Que fundamentalmente eu ter valores, eu ter visão, eu ter um trabalho em equipe, eu ter a capacidade de, digamos assim, de ser um facilitador e, sobretudo, de empoderamento.
Isso é fundamental. E, por outro lado, também é importante salientar que a economia da era industrial, o ser humano trabalhava para a máquina. Agora, a máquina vai trabalhar para o ser humano. E é isso importante na relação humano-máquina. E isso está se configurando, inclusive, alguns artigos já têm sido publicados, daquilo que tem sido chamada quinta revolução industrial, ou a indústria 5.0, que é uma indústria, diferentemente da 4.0, que foi baseada nos sistemas cyberfísicos. A indústria 5.0 é baseada na interação humano-máquina. Como vai se dar essa interação? E, acima de tudo, na chamada personalização em massa. Nós tivemos uma evolução da produção artesanal para a produção industrial em larga escala, da produção industrial para a produção em pequenos lotes, chamada produção customizada, e nós estamos indo agora para a produção personalizada, feito de forma industrial, mas personalizada para cada indivíduo. E, por outro lado, hoje, cada vez mais, nós estamos salientando, e isso é importante, a gente entender aquilo que é humano. O que é humano? É sentir, é julgar, é criar, é desenvolver e ter relacionamento. Isso a máquina não tem essa capacidade. E por isso que é importante salientar o seguinte: na relação humano-máquina, aquilo que é mais humano é que deve ser salientado. Aquilo que é mais programável, a máquina que tem que fazer. E, por outro lado, também, as ferramentas e, sobretudo, o produto do seu trabalho, o trabalhador do conhecimento, ele leva com ele quando ele vai para casa, que é o seu cérebro, é o seu conhecimento. O conhecimento, ele é, sobretudo, individual. Mesmo que a gente utilize no programa uma metáfora de conhecimento organizacional, o conhecimento é, sobretudo, tácito. E o conhecimento tácito, ele é, sobretudo, individual. E, nesse sentido, também, é importante salientar que essa transição, né, a chamada transformação digital, se nós olharmos para a era industrial, vocês vão ver que nós utilizamos a chamada administração científica e, mais recentemente, mesmo a gestão da qualidade. Eu enfocava a eficiência e a eficácia. Na transformação digital, eu vou salientar dois aspectos relevantes, que é a efetividade e a relevância. E, nesse sentido, são dois tipos de forma, digamos assim, de organização que eu tenho que utilizar. Primeiro, a gestão do conhecimento e também a gestão da inovação. Aqui, só para salientar aquilo que o professor Grego também já salientou, na gestão do conhecimento, eu tenho que ter a visão da identificação do conhecimento, da criação do conhecimento, do armazenamento do conhecimento, do compartilhamento do conhecimento e, sobretudo, da aplicação do conhecimento. Mas a grande sacada está em eu entender de que o PI, da mesma forma que é uma constante que permite, né, a partir, digamos assim, dessa constante, determinar qual é a área de um determinado círculo. Na verdade, eu tenho na gestão do conhecimento a possibilidade de fazer esse caminho de criação de valor, que vai de dado, passando para informação, conhecimento e chegando até a sabedoria. E é importante que eu entenda que tudo que o ser humano consegue sentir é dado. A diferença entre dado e informação é porque a informação é um dado que foi percebido. Eu utilizei a capacidade perceptiva humana para separar, dentre os dados que estão no meu campo sensorial, aquilo que eu dei mais relevância. E, nesse sentido, o que eu estou dizendo é que pode ser dado para alguma pessoa e informação para outra. Informação nada mais é do que dado devidamente contextualizado. E quando é que uma informação é transformada em conhecimento? Quando o ser humano utiliza a sua capacidade cognitiva de processar a informação e transformar em conhecimento. E aí eu aprendo. E aí eu posso dizer que a aprendizagem nada mais é do que um processo cognitivo por intermédio do qual o ser humano processa informação e transforma em conhecimento. Isso hoje, no reino animal, o único animal que tem capacidade de fazer é o ser humano. E por isso o ser humano se desenvolveu em relação aos outros animais. Mas é importante que eu entenda que até 2030 as máquinas também vão processar a informação e vão transformar em conhecimento. Agora tem uma coisa que as máquinas não vão chegar, que é a capacidade de intuição, a capacidade intuitiva. Então, quando a gente dizia que a gente tinha 3 domínios de aprendizagem,
que era o sensório motor, o cognitivo e também o afetivo, agora eu tenho que botar um quarto domínio de aprendizagem. Eu aprendo de forma sensório-motora, de forma psicomotora, eu aprendo de forma cognitiva, eu aprendo de forma afetiva e eu aprendo também de forma intuitiva. No sensório-motor é o saber fazer, no cognitivo é o saber, no afetivo é o saber conviver e, acima de tudo, no intuitivo é o saber pensar. O grande desafio do professor do século XXI é ensinar os seus estudantes a saberem pensar, ter pensamento sistêmico, ter pensamento analítico, ter pensamento crítico, ter pensamento computacional, porque todo cidadão tem que ter letramento digital. Todo cidadão vai ter necessidade de letramento de dados, né? Letramento é ao mesmo tempo que literácia, só que literácia é em português de Portugal, letramento em português do Brasil. Então, letramento digital é uma exigência que nós temos que realmente incorporar na educação. Só para fechar, daquilo que eu tinha falado, gestão do conhecimento nada mais é do que gestão das atividades e dos processos organizacionais que promovem o conhecimento organizacional para o aumento da competitividade, por meio do melhor uso e da criação de fontes de conhecimentos individuais e coletivas. Portanto, gestão do conhecimento objetiva a melhoria da produtividade por meio da melhoria dos processos que melhoram também os ciclos do conhecimento organizacional. É dessa forma que nós vamos organizar o trabalho no século XXI. E aqui, só para fechar, então, nós observamos o seguinte, que antes nós trabalhávamos para a máquina. Nós vemos nessa figura as pessoas manipulando, digamos assim, ferramentas, máquinas, equipamentos. No século, nessa terceira década, cada vez mais na visão de uma transição de mão de obra para cérebro de obra, a máquina vai trabalhar para nós. E esse é o grande PIB, a grande mudança que nós vamos, digamos, realizar. Do trabalho sensório-motor para um trabalho mais cognitivo e também intuitivo, e a transição de uma administração científica para uma gestão do conhecimento. E uma transição da eficiência e da eficácia para a efetividade e relevância. Basicamente era isso que eu queria apresentar para vocês, e sem dúvida é um desafio que o Brasil vai ter que enfrentar. Se o Brasil não fizer digamos, esse enfrentamento, seguramente nós vamos ficar olhando para trás. Toda a ideia da neoindustrialização, ela tem que ser baseada na transformação digital. E se nós quisermos fazer uma reindustrialização no Brasil, nós temos que olhar para frente e não utilizar as ferramentas do velho, porque com as ferramentas do velho nós vamos ter os mesmos resultados. Para ter os melhores resultados, nós temos que utilizar novas ferramentas. Basicamente é isso. Obrigado.